Olá pessoal, nessa terceira parte da nossa aula de hoje, ainda relativa ao capítulo 1, nós vamos falar um pouquinho de outros dispositivos que podem compor ali o nosso gabinete. Nós já falamos da fonte de alimentação, da placa-mãe, dos modos de memória RAM, falamos dos adaptadores, dos slots disponíveis dentro de uma placa, falamos de uma placa on-board, de uma placa off-board. E agora a gente vai se deter um pouquinho mais em armazenamento, em espaço disponível para guardar as suas informações. A memória RAM também é um tipo de dispositivo de armazenamento, porém ela é temporária. Lembra que eu falei? Acabou a energia elétrica, o conteúdo dela se perde. Aqui a gente está falando de dispositivos que vão manter essa informação dentro da sua máquina. O principal dispositivo que a gente enxerga para essa categoria são os discos rígidos, os HDs. E os HDs eles têm de três tipos, na verdade. A gente está falando aqui de dispositivos eletromecânicos, no caso do HDD, Hard Disk Drive, que é esse tipo de elemento, e que era muito utilizado e que continua sendo muito utilizado nos equipamentos atuais. Esse tipo de HD serve apenas nos desktops, Notebooks não utiliza esse tipo de HD, pelo próprio tamanho, Esse HD ele é bem alto, Ele cabe direitinho numa daquelas baias do gabinete. O HD ele vai determinar quanto em gigabytes ou em terabytes você vai ter de espaço para armazenar as suas informações, De novo, quanto maior esse valor, melhor. Se bem que hoje em dia há uma tendência de nós não guardarmos tantas coisas nas máquinas físicas e utilizarmos o que a gente chama de armazenamento na nuvem, ou seja, você vai guardar numa conta, num Google Drive, num OneDrive, num Dropbox, em algum tipo de sistema de armazenamento, mas vai tirar um pouco do peso, entre aspas, da sua máquina. Então este aqui é um dispositivo de armazenamento de dados, também conhecido como HDD. Nós temos um outro tipo mais moderno, que é o SSD, que é o HD de estado sólido. Dentro dele você tem apenas componentes eletrônicos, é uma tecnologia mais nova. O SSD já é um tipo de HD muito utilizado em notebooks por conta do seu peso, tamanho e durabilidade. E ele é 100% eletrônico, Já o nosso sistema de HD antigo, ele é eletromecânico. Aqui existe toda uma lógica eletrônica de funcionamento, mas a gente tem aqui dentro um sistema mecânico de discos, E tem um motor. Esse motor gira o disco muito rapidamente e a gente tem um sistema de agulhas que faz a leitura dessas informações. Então essa é a diferença. Esse dispositivo tem uma expectativa de vida útil, uma durabilidade, e esse outro dispositivo também tem a sua durabilidade. Questões de tamanho e de preço, Os HDs eletromecânicos armazenam grandes quantidades e o seu preço é razoavelmente baixo, porém a performance é aceitável, mas não é excepcional. Os SSDs, a gente fala de equipamentos mais caros, com menor capacidade de armazenamento, porém excelente performance. Então é algo que você deve pensar. Toda máquina aceita o HD eletromecânico e aceita o SSD? Em teoria, sim. Qualquer máquina aceita. As conexões mecânicas e elétricas são perfeitamente adaptáveis. Vai depender muito também do tipo de máquina que você tem. Num notebook, por exemplo, esse tipo de HD não é possível de ser inserido, mas ele pode ser trabalhado como um disco externo, um case externo de armazenamento. Uma outra coisa que a gente tem para armazenamento de dados é o que a gente chama de leitor de mídia, que na verdade é este leitor aqui de cartões. Ele ocupa uma baia, como você pode perceber, e ele é capaz de receber ou de reter vários tipos de cartões diferentes, como no caso aqui do exemplo que eu estou passando para vocês. E é uma verdadeira salada isso aqui, O SD, micro SD, a placa de memória, o compact flash, cada um deles encaixa em um desses orifícios, Esse dispositivo, ou esse hardware, ele tem uma fiação
e essa fiação é conectada diretamente à placa-mãe. É muito comum que os notebooks tragam pelo menos um leitor de cartão adaptável, você pode ter aquele adaptador de tamanho, e este tipo de módulo ele é muito utilizado quando a gente trata de equipamentos desktop, ok? Então esse é um outro tipo de armazenamento. Permite-se inclusive que você retire o cartão de uma máquina fotográfica, de uma filmadora, né? E faça, entre aspas, o descarregamento através desse tipo de módulo. Um outro tipo de armazenamento já mais antigo são as nossas unidades óticas, né? Os leitores de CD e de DVD. Aqui no caso a gente tem um leitor de DVD, ok? Esses leitores são caracterizados por possuírem uma gaveta e o seu disco ele é inserido aqui dentro da sua gaveta. Os primeiros discos, os primeiros leitores, as primeiras unidades eram capazes apenas de ler os conteúdos. As unidades mais modernas liam e gravavam. Hoje, atualmente, os notebooks já não trazem mais leitores de CD e DVD, mas eles ainda ocupam determinado espaço nos desktops, embora cada vez mais estejam caindo em desuso. Ok? Aqui na figura 2 a gente tem toda uma tabelinha, né, de padrões de CDs e de DVDs para que você possa imaginar como isso aqui era meio confuso naquela época. Mas o que é importante é que você consegue transferir boas quantidades de dados, né, através dessa mídia. Quem derrubou um pouco tecnologicamente os CDs e os DVDs foram os cartões de memória. Né? Hoje em dia, um DVD que pode armazenar 7 GB é muito menos do que a capacidade de armazenamento do seu dispositivo de celular, por exemplo, que lá dentro tem um chipzinho de memória, um cartãozinho de memória. Tá? Então é muito comum que a gente tenha módulos de memória, né, de cartões de memória com mais capacidade de armazenamento do que aquela unidade de DVD que é apenas 7 GB. Então olha só, esse cartão já é 8 GB. Ele tem muito menos espaço, é menor a probabilidade de falha, enquanto este DVD aqui tem 7 GB de capacidade de armazenamento. Então os cartões acabaram derrubando bastante o uso dessa mídia. Mas quando surgiu, era muito bom, era uma novidade. E era extremamente caro. Ok? Outro dispositivo de armazenamento que a gente tem são os chamados pendrives. Também caíram em desuso, né, por conta dos cartões, de novo. É muito mais fácil você ter um cartão no bolso do que um pendrive grande. E a gente precisa tomar cuidado com esses dois dispositivos, né? Tanto o cartão quanto o pendrive, a gente não pode esquecer nos dispositivos que a gente está utilizando. Tá, ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não esquecer. E ele é um dispositivo que é mecânico, né, no seu transporte, você pega na mão, mas dentro dele ele tem apenas componentes eletroeletrônicos. Tá, ok? Por fim, para a gente poder encerrar essa terceira parte, a traseira do nosso gabinete, né? A traseira do gabinete, ela comporta todos esses conectores, né, que a gente vai chamar de porta, tá? Isso aqui não é saída de vídeo, isso aqui não é saída USB, tá? Porque a USB pode ser tanto entrada quanto saída. Então a gente chama tudo isso aqui de porta, tá, ok? Observe que a gente tem USBs em cores diferentes, né? Eu tenho USB azul, eu tenho USB preta. A gente tem encaixes aqui para dispositivos de hardware externos do tipo mouse no verdinho e teclado no roxinho. Okay? Esse tipo de conexão chama-se PS2, já é um tipo de conexão mais antigo. Tá bom? Isso aqui, essas saídas são de vídeo. Tá legal? Aqui a gente tem um adaptador de rede e os adaptadores de som. Observa que som, rede, vídeo e USB são on-board, porque todos esses dispositivos estão disponíveis na própria placa-mãe. Mas se você quiser adicionar componentes, você verifica se tem o slot disponível e o barramento. Tá, ok? Então, olha só, esses dispositivos externos permitem a conexão com o meio externo, e eles ficam, na sua grande maioria, na parte traseira. Por que eu digo grande maioria? Porque existem vários gabinetes que levam, na parte dianteira, conectores de som, principalmente fone de ouvido e microfone, e também portas USB lá na dianteira, que é para facilitar o acesso do usuário, né? Algumas máquinas, né, trazem já nessa parte traseira um adaptador para antena,
para que você encaixe aqui um adaptadorzinho wireless. Mas isso vai depender do fabricante da placa-mãe e se ele disponibiliza esse recurso. Ok? Então a gente viu aqui rapidamente, né? Quais são os tipos de armazenamento existentes. Então a gente falou do HD, que é o que comporta uma grande quantidade de dados, e esses dados são permanentes. Acabou a energia elétrica, os dados continuam retidos aqui dentro, você pode resgatá-los. A gente fala especificamente de cartões de memória, também com tipos de dados permanentes. A gente fala de dispositivos óticos, também com retenção de dados, tá ok? A maioria desses CDs e DVDs nem são regraváveis, nem eram regraváveis. E o pendrive, que também a gente fala de retenção de dados. Tá ok, pessoal? No próximo vídeo a gente faz um resumo, um apanhado geral dessa parte para a gente poder finalizar, tá ok? Até mais!